Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Em 1979, o cinema de horror recebeu mais um filme que seria um clássico, inspirado no livro de mesmo nome do autor Jay Anson. The Amityville Horror foi um sucesso principalmente por se tratar de um filme baseado em fatos reais. Com a onda de refilmagens, o longa ganhou o seu em 2005 e é sobre ele que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para divulgação e bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoilers eu aviso. O filme inicia em 1974 com cenas de um homem assassinando uma família. Este homem era Ronald Defoe e ele matou a tiros a mãe, o pai e seus 4 irmãos. Ele falou para a polícia que vozes o atormentavam e exigiam a execução. Um ano mais tarde, a família Lutz decide comprar a casa porque ela estava num valor muito abaixo no mercado devido à chacina que aconteceu lá dentro. Então, Katie e seus 3 filhos, Billy, Michael, Chelsea, o cachorro Harry e seu novo marido, George, se mudam para Amityville. A casa é gigantesca, com um terreno maior ainda e possui até um ancoradouro na beira do lago onde George deixa seu pequeno barco. Porém é no porão que estão alguns pertences dos antigos moradores, inclusive um relógio marcando 13h15 da manhã, horário do assassinato. George não se incomoda com o ocorrido no local, porque ele afirma que casas não matam ninguém. Pessoas sim. Eu não sei vocês, mas eu concordo muito com isso. Porém, na primeira situação que eles vivenciam, eu mudava de ideia rapidinho. Logo nos primeiros dias, coisas estranhas começam a acontecer, inclusive a Chelsea, a filha pequena, dizendo que tem uma nova amiga imaginária chamada Jodie. Além disso, George começa a ficar visivelmente doente. Com bem menos personagens do que o original, o remake centraliza a história na convivência dos Lutz dentro da casa. E eu preciso ressaltar a ótima atuação de Ryan Reynolds, que a gente tá mais acostumado a ver na comédia, e aqui a gente vai percebendo a mudança que acontece com o personagem. Inicialmente um homem amoroso, divertido e depois cruel e paranoico. E a mudança dele acontece também fisicamente, as lentes de contato que ele usa deixam o olhar dele ainda mais psicótico e apático. As cenas de susto também são bem feitas, assim como os fantasmas que aparecem com um excelente trabalho de maquiagem, podendo causar bastante desconforto quem está assistindo. O longa mantém muitos elementos e preserva a história principal do filme original, mas tomando a liberdade de fazer algumas mudanças que, a meu ver, foram muito boas, como diminuir a quantidade de personagens e cenas fora da casa. Isso deixou a refilmagem com um ritmo mais acelerado, mas na medida certa, sem ser só mais um monte de jumpscare e sangue escorrendo pela tela. Cenas de suspense e tensão também não faltam e, vamos lembrar que ela é baseada em fatos reais. Então podemos ter um Cada Casa é um Filme sobre ela, deixem nos comentários se vocês têm interesse. Num geral, o Novo Horror em Amityville é um bom filme, mas o original merece ser assistido se você é fã do gênero. O filme teve, além do remake, mais 16 obras relacionadas à casa mais assombrada dos Estados Unidos. Who are you talking to? The girl who lives in my closet. And what's her name? Jodie. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o que acontece na história, então haverá spoilers. Eu sugiro pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Bom, acho que a primeira coisa bizarra que acontece, além da Chelsea dizer que a menininha que morreu lá antes, a Jodie, agora é amiga dela, é quando a Katie e o George estão lá se amando e ele enxerga a desgraça da guria fantasma lá no pé da cama. Como eu comentei, eu não deixaria de morar num lugar porque pessoas morreram lá, mas se uma coisa dessas acontece, eu pego meus gatos e vou embora. Mas tá, ele não conta o que viu e segue o baile. A partir daí, tanto o George quanto a Chelsea vão se comportando de maneira estranha. Ela tá lá com um ursinho de pelúcia que achou na casa, subindo no telhado, dizendo que a Jodie vai mostrar o pai dela pra ela. Ah, eu não comentei, tá, mas o pai das crianças tá morto, então por isso. E o George fica cada vez mais agressivo, mas quando sai da casa melhora. Por que será? A Katie vai ficando cada vez mais assustada e incomodada com o que tá acontecendo com a família e decide procurar o padre local, o padre Calloway. Ela conta tudo o que tá acontecendo e diz que pensa ter algo demoníaco dentro da casa. Ele então diz que houve uma família com o mesmo problema e aí ela conta que a casa é a mesma. O padre decide ir até o local para abençoar a casa, mas ele é expulso de lá com uma cena cheia de moscas e portas batendo. Aqui no remake, a figura do padre é introduzida de forma mais sutil. No filme original ele é bem mais incisivo, inclusive briga com a igreja porque eles precisam fazer alguma coisa para ajudar a família. Eu particularmente gosto mais do padre de 79. Enfim, voltando ao remake, o padre vê o ursinho que a Chelsea carrega e diz que de fato ele era da menina que morreu lá, mas foi enterrado junto com o corpo dela.
Bom, nessas alturas o George já tá dormindo no porão e a Katie, sem saber o que fazer, porque ainda não tá claro que eles precisam sair de lá, decide investigar o que aconteceu na casa. Daí ela vê que tudo o que aconteceu com os Defoe, a família anterior, tá acontecendo com eles. E que um reverendo chamado Jeremiah Ketchum viveu lá na época das antigas colônias, no século 17, e usava o porão como uma espécie de santuário para torturar índios locais. Enquanto ela vai lendo, nós temos cenas bem interessantes e violentas do George achando esse novo espaço secreto do porão e se banhando com o sangue do reverendo. Depois disso, a Katie volta pra casa e aí vocês já sabem, né? Chuva, barro, sangue, gritaria e machadinha. No final das contas, eles conseguem imobilizar o George, colocar ele dentro da lancha e se afastar da casa pelo lago sem nunca mais voltar nem pra buscar suas coisas. Um adendo muito importante que me deixou revoltada é que no filme original o cachorro sobrevive, inclusive o George volta pra buscar ele, e no remake o doguinho é o único que morre, achei desnecessário, ponto negativo. Mas enfim, uma coisa que me interessa muito nessa história é que sim, nós temos uma casa mal assombrada, mas ela usa uma pessoa pra cometer as maldades. Ela usa da fraqueza humana e não portas e correntes voadoras imaginárias. Don't even look at it, Kathy. Let's get out of here. Tá, eu tenho duas perguntas pra vocês. A primeira, faço Cada Casa é um Filme MTV? E a segunda, vocês deixariam de morar na casa dos sonhos porque pessoas morreram lá? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Me sigam lá no Instagram, @Morena dos Anjos, igual para Twitter. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima!